Olá, prezados alunos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa videoaula no canal da nossa Escola Instituto Santa Terezinha. É um prazer poder contar com a sua colaboração, com o seu apoio nesse momento. E a gente hoje abre mais um bimestre, né? A gente vai iniciar o livro 5, especialmente a primeira aula, que é o capítulo 15 da disciplina de interpretação textual. Então eu já convido você a fazer as marcações no seu livro, a procurar as referências, como a gente sempre deixa aqui, tá? A informação do capítulo, para que você possa ir até o seu livro e fazer as devidas marcações, quando for para responder as perguntas também, no caso as questões, as atividades, a gente vai encaminhar a vocês e também, claro, fazer todas as orientações e dar aquele apoio que é fundamental nesse momento pelo qual passamos, tá? Pois bem, olha, para a gente iniciar o nosso penúltimo bimestre, a gente vai tratar desse tema aqui. Olha só, durante as nossas aulas, inclusive aquelas primeiras aulas do ano, quando a gente estava ainda de forma presencial, a gente falou muito que o processo de interpretação, ele vai muito além de ler o texto e saber o que exatamente aquelas palavras estão comunicando, tá? A gente falou que o processo de interpretar exige que nós façamos muitas operações, no sentido de decodificar as palavras, ou seja, saber do que se trata o texto, como a gente fala, mas é preciso muitas vezes a gente buscar informações que estão de fora do texto, tá? Então, nesse processo de interpretar, a nossa capacidade, olha só, linguística, ela é testada a todo momento, e principalmente porque, vejam só, o tempo todo nós estamos recebendo muitas informações. Se a gente acessa a internet, nós temos, além das informações propriamente falando, nós temos as publicidades, né? Nós temos os links. Se você assiste a televisão, durante a programação, claro, além do programa, seja o filme, seja um programa esportivo, um programa jornalístico, você tem os intervalos comerciais e aí são veiculadas informações e a gente precisa fazer essas operações, tá? E até mesmo se você anda na rua, você tem as placas, você tem os anúncios como um todo, né? Então, a todo momento, nós estamos sendo bombardeados por informações, como se diz, e a gente precisa ter a competência para fazer uma análise linguística de todos esses tipos de textos com os quais a gente se depara. De maneira geral, gente, quando nós falamos em competência linguística, eu lembro para vocês, tá, que esse conceito aqui ele está lá no livro de vocês, na segunda página, logo depois da abertura do capítulo, você tem a parte teórica. E aí, claro, você tem lá com muito mais detalhes, tá? E eu trouxe para cá uma espécie de resumo. O que é a competência linguística? Acompanhe, tá? É a capacidade humana de aprender e usar de forma proficiente. Olha só. Usar de forma proficiente um determinado idioma. Então, significa que a gente vai desenvolver a nossa competência linguística à medida que a gente vai aprendendo a ler, a escrever, e isso todo mundo fez lá na educação infantil, nas séries iniciais, né, nos seus primeiros anos de escola. Só que a gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, não somente para fazer trabalhos e provas na escola para ter uma nota. A gente, sobretudo, aprende para que nós possamos, na nossa vida social, usarmos bem um determinado idioma, ou seja, uma determinada língua. É claro que a maioria dos cidadãos fala a sua língua materna, no caso do Brasil, a língua portuguesa. Mas por diversos fatores ao longo da vida, muitos de nós temos a oportunidade de aprender outros idiomas. É claro que se a gente convive naquele contexto de um determinado idioma, é natural que a gente vai desenvolver uma proficiência maior. Mas se, mesmo que a gente aprenda um outro idioma, mas a gente conviva aqui no Brasil o tempo todo, é natural que a gente tenha uma preocupação com a nossa língua materna, tá? Então a competência linguística diz respeito a isso, a essa capacidade humana que todos nós temos de aprender, e não só aprender, mas sobretudo fazermos o uso adequado do idioma, claro, o uso adequado com as devidas finalidades, seja para a vida estudantil, para a vida
futuramente, né, para a vida acadêmica nas universidades, seja para o mercado de trabalho. Principalmente porque o tempo todo, olha, nós estamos nos comunicando. E aí eu preciso lembrar para vocês que quando a gente fala de aprender e usar uma língua de uma forma proficiente, a gente precisa, gente, levar em consideração alguns aspectos, tá? Porque quando a gente aprende a língua portuguesa, quando a gente aprende a estudar, aprende a fazer o reconhecimento da estrutura da língua portuguesa, eu estou falando da língua portuguesa, que é a nossa língua que nos interessa, tá? Se fosse, claro, em outro país, as pessoas vão se preocupar muito mais em aprender a sua língua de lá. Então vejam só, a gente precisa levar em consideração quando diz respeito a aprender e usar, porque não adiantaria nada nós aprendermos a estrutura da nossa língua se a gente não fosse usá-la de maneira adequada. A gente precisa levar em consideração o vocabulário. Quando eu digo vocabulário, eu estou falando das palavras, ou seja, do léxico. A gente chama de léxico, que é o conjunto das palavras que todos nós temos à disposição. É claro que, de acordo com o nosso nível de estudo, né, o nosso grau de instrução, há pessoas que têm um conjunto de palavras um pouco mais ampliada e há aquelas que têm um conjunto de palavras um pouco mais reduzido, tá? Mas aí é uma questão cultural, uma questão de leitura, por exemplo. Aquela conversa que todo mundo já ouviu, quanto mais a gente lê, mais a gente amplia o nosso repertório, ou seja, mais a gente aumenta o nosso vocabulário. Isso é uma verdade absoluta, tá? Então, por isso que é importante o processo de leitura, porque é por meio do processo de leitura que a gente vai aumentar o nosso vocabulário, ou seja, o número de palavras que a gente vai ter à nossa disposição, ele vai ser muito maior, tá? Então é por isso, mais uma vez, que a gente reforça a importância do processo de leitura. Então o vocabulário é um aspecto fundamental quando diz respeito a gente aprender e a usar uma determinada língua. A gente também precisa levar em conta a estrutura da língua portuguesa. E aí, a essa estrutura da língua, a gente vai chamar, olha, de gramática, que inclusive a gente estuda durante a nossa vida escolar. A gramática vai nos dizer, por exemplo, que existe uma estrutura que, em determinados contextos, principalmente os contextos de formalidade, a gente precisa fazer todas as adequações. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, eu fui. Vejam só a simplicidade dessa frase. Mas se eu quiser mudar a ideia e dizer que eu fui com outras pessoas, eu vou ter que fazer o quê? A alteração. Aí eu vou mudar o pronome e vou mudar o verbo, tá? Eu fui, nós fomos. Isso é uma coisa extremamente simples. É um conceito primário esse. Eu estou dizendo isso e dando esse exemplo para que nós possamos deixar bem claro como a estrutura da língua é importante para que nós possamos usá-la de uma determinada forma, principalmente de uma forma proficiente, para que nós possamos usá-la de forma eficaz, tá? Além disso, a gente precisa levar em conta a sonoridade, a fonética da língua portuguesa. A gente sabe que as vogais A, E, I, O, U, elas vão dar sonoridade para a língua. E evidentemente que cada uma dessas vogais, elas vão ter uma sonoridade específica, tá? Assim eu posso dizer, por exemplo, que o A, se ele estiver acompanhado próximo do N ou do M, ou se tiver o tio, ele vai mudar a sonoridade para AN. Isso é apenas um exemplo primário, mais uma vez eu digo, tá? Então você aprende a estudar durante toda a sua vida escolar que a língua portuguesa tem uma estrutura e tem uma sonoridade muito particular, tá? Então tudo isso vai nos ajudar quando o assunto é aprender, principalmente usar a língua de uma forma mais eficaz. E por fim, tá? A gente precisa levar em conta o contexto. Eu lembro para vocês que contexto, eu estou falando de situação, tá? Ou seja, eu estou falando da circunstância em que alguma coisa aconteceu. Por que eu preciso saber e por que eu preciso levar em conta o contexto quando o assunto é a competência linguística? Porque, gente,
Uma coisa é um texto, por exemplo, que tem a intenção de vender um produto. Outra coisa é um texto que vai ser cantado, ou seja, a letra de uma música. Outra coisa é um texto que vai ser encenado. Então, cada contexto desse vai ter uma finalidade, tá? Então, nós, como eu disse no começo da aula, nós o tempo todo estamos recebendo dezenas, centenas, milhares de informações. E essas informações, elas querem nos vender muitas vezes, vender produtos, né? Elas querem comunicar de maneira geral alguma coisa. E para isso nós precisamos ter a competência linguística para que nós possamos aprender. A essa altura, né, já estamos no ensino médio, nós já aprendemos a língua portuguesa. É claro que tem muito mais coisas para a gente aprender, mas o mais importante, vocês já aprenderam, né, ao longo de todos esses últimos anos da vida escolar. Então agora o que se espera é que você tenha proficiência no uso da língua portuguesa. Por exemplo, que quando você for fazer um vestibular ao final do seu ensino médio, for fazer o Enem, for fazer um concurso público, por exemplo, você escreva, você leia, você interprete para que você consiga aquele desejo, para que você consiga realizar as suas intenções. Se você vai numa entrevista de emprego numa determinada empresa, muitas vezes a pessoa que está entrevistando você, ela vai levar em conta a sua forma de falar, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa fazer um uso proficiente da sua língua portuguesa, que é o caso da sua língua materna. É claro que você pode aprender um outro idioma e também usá-lo de uma maneira adequada, de uma maneira eficaz e proficiente. Mas inicialmente eu estou falando aqui da nossa língua portuguesa, tá? Para a gente finalizar, temos dois exemplos, tá? O primeiro exemplo está inclusive lá no livro de vocês. É essa imagem aqui, tá? Olha só que interessante. Essa imagem, ela traz o anúncio, né, de uma propaganda aqui para vender um curso de violão. Mas olha só que curioso o que o texto fala, né? Para você aprender violão, 3 meses sem sair de casa. Qual é a interpretação que a gente pode fazer dessa propaganda? Naturalmente, a gente poderia pensar que houve um problema na hora de fazer a frase, na hora de estruturar esta frase, na hora de colocar a pontuação. Porque dá a impressão, pela forma como está escrita neste anúncio, que você vai aprender a tocar violão e você vai ficar trancado em casa durante 3 meses sem sair, e depois dos 3 meses você vai já ter aprendido a tocar violão. É claro que a gente sabe que não é exatamente essa a proposta. Provavelmente, ou eu diria com certeza, né, fazendo uma análise de como está isso aí, a intenção de quem veiculou essa propaganda, era dizer que você aprenderia o curso, ou aprenderia a tocar violão nesse curso que duraria 3 meses, tá? Então vejam só que um problema na estrutura do texto pode comprometer aquela informação. E por isso é importante você atentar com muita cautela para os textos que vocês vão escrever e para os textos que vocês vão ler, tá bom? E para finalizar, essa outra aqui, olha, essa frase. Vocês vão estudar a partir, inclusive, desse bimestre, na disciplina literatura, o realismo, vão falar do Machado de Assis, vão ler, né, obras dele, provavelmente. Essa frase que está aqui, gente, é uma frase muito famosa, muito conhecida, e ela foi extraída de uma das obras mais importantes do Machado de Assis, escritor brasileiro do século XIX. A frase é essa aí: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. A gente já tentando, né, prestando atenção para a frase, a princípio, poderia apenas dizer que a Marcela amou o rapaz durante 15 meses, 11 contos de réis. Mas por que misturou tempo com dinheiro? Aí você precisa o quê? Fazer todo um apanhado do contexto. É muito fácil a gente pegar um livro, pegar um texto
e tirar uma frase de dentro desse texto, descontextualizar e mudar completamente o significado, a intenção do autor. Isso acontece muito, inclusive agora, nos tempos modernos, né, com as fake news, as redes sociais, pega-se uma frase, tira-se de contexto e muitas vezes muda-se completamente aquilo que se queria dizer. Nesse sentido, a gente precisa fazer uso do contexto, eu já disse, e conhecer um pouco sobre as ideologias, sobre as ideias do autor do Machado de Assis. Quem está narrando a obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o próprio Brás Cubas. É um personagem que morre no começo do livro, então ele passa a partir de então a contar a sua própria vida. E quando ele conta a própria vida, né, as suas aventuras, ele vai ser extremamente irônico, mas extremamente verdadeiro também. E nesse caso ele está retratando uma parte da sua vida em que ele viveu um romance com a Marcela. Só que quando ele diz que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, dentro daquele contexto da escola chamado realismo, da qual Machado de Assis foi o grande mestre aqui no Brasil, é uma crítica severa aos casamentos por interesses, aos famosos casamentos arranjados e a esse jogo de interesses em que o amor, muitas vezes, era absolutamente insignificante no que diz respeito às relações amorosas. Ou seja, a Marcela manteve o romance com Brás enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha posses, enquanto ele poderia presenteá-la. Depois ela acaba se envolvendo com uma pessoa com mais posses e aí naturalmente o romance acaba. Então, para a gente entender esta frase, veja que a gente precisa entender todo o contexto em que essa frase foi escrita, foi proferida, tá bom? Então, para resumir o que nós falamos aqui, competência linguística, gente, diz respeito a isso, tá? A essa capacidade que qualquer um de nós pode desenvolver para aprender uma língua e fazer uso de uma maneira proficiente, adequada, eficaz, para que a gente cumpra no nosso dia a dia de comunicação, para que a gente cumpra aquilo que a gente de fato objetiva, que são os nossos interesses pessoais, os interesses sociais, coletivos, né, como um todo, e que na aula de língua portuguesa, a gente faz isso muito bem, tá? Tentando entender desde a estrutura da língua portuguesa e como ela pode ser nossa aliada nas nossas conquistas do dia a dia, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estaremos, como sempre, à disposição lá nos grupos do WhatsApp. E na próxima aula daremos sequência indo para o capítulo 16. Muito obrigado a todos. Aqui o professor Alan Farias, aula de interpretação textual, primeira série do ensino médio. Até a próxima.